A matéria diz, fundo Vanquish Pipa tem queda de 85% em suas cotas. É, papai, parece que a pipa caiu, não é mesmo? Imagina você ser um investidor ou uma investidora de um fundo de investimento de renda fixa, que até esses dias era um fundo que propunha ter liquidez diária, e de um dia para o outro você vê o seu patrimônio cair 85%. Isso é o que aconteceu, ou melhor, o que está acontecendo com boa parte dos investidores do fundo Vanquish Pipa, e não só do Vanquish Pipa, mas de outros fundos geridos aí pela Vanquish. Nesse vídeo a gente vai fazer um estudo de caso bastante completo, para que você possa entender a indústria de fundos de investimento, regulação, tudo o papel da Anbima nesse processo e entender por que este fundo, que é um fundo de renda fixa, que até pouco tempo atrás era considerado um fundo de liquidez imediata, agora já não é mais um fundo de liquidez imediata. O que aconteceu no meio do caminho, tá? Por que ele deixou de ser um fundo de liquidez imediata e mais? Por que um fundo de renda fixa cai 85% de um dia para o outro? Eu sou o Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você a passar nas principais certificações de mercado, mas para além disso, eu ajudo você com estudos de caso, como esse que a gente vai ver agora. Se você estudou, tem alguma certificação de mercado financeiro, você estudou fundos de investimentos, assembleia, substituição de gestor, limite de exposição, e é tudo isso que a gente vai ver nesse estudo de caso, tá bom? Se você é novo ou nova, lembra de se inscrever aqui nesse canal. Eu vou ler aqui a matéria, a gente vai se aprofundar nisso, depois eu vou trazer mais dados. Vamos lá. Fundo Vanquish Pipa tem queda de quase 85%. O antigo fundo de renda fixa Infinity Select, rebatizado de Vanquish Pipa, teve uma queda de 84,96% nas suas cotas. Primeira coisa que é legal a gente falar é o seguinte: se o fundo desvalorizou 85% das suas cotas, para que ele volte ao valor anterior, ele precisa valorizar 566%. É o que ele vai precisar alcançar no próximo período aí para voltar ao estado anterior. Ele vai conseguir? Honestamente, não sei e não me parece provável, tá? Mas vamos entender o que está acontecendo. A administradora da carteira, a RJI Corretora, considerou uma provisão de PDD de 100% para as opções de IDI flexíveis não liquidadas no dia 17 de maio. Eu já vou explicar o que são essas opções. Palavras da gestora aqui, ó. A Vanquish continua negociando com a contraparte das operações não liquidadas no vencimento para elaborar um plano de pagamento a ser apresentado ao administrador do fundo, elevando a deliberação dos cotistas em assembleia. Após a negociação, o administrador poderá reavaliar e até mesmo reverter a PDD. Então, a gestora está dizendo o seguinte: olha, a gente está negociando aqui com a contraparte dessa operação. Deixa eu fazer você entender o que está pegando aqui, ó. Quando você faz qualquer tipo de negociação no mercado financeiro, sempre existe uma contraparte. Se você está comprando de alguém, existe alguém que está te vendendo. Se você está vendendo, tem alguém que está comprando. Sempre existe uma contraparte. Acontece que quando a gente faz as operações, seja no mercado à vista ou no mercado de derivativos, quando a gente faz essas operações via bolsa de valores, a bolsa de valores é o ambiente que vai mitigar ou até eliminar o risco de contraparte. Porque quando você faz uma operação no mercado de derivativos via bolsa de valores, o que acontece é que a bolsa de valores recolhe margem de garantia dessas contrapartes, de forma que, à medida que a gente recolhe margem de garantia, a bolsa assume para si o risco de contraparte. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, se você comprou, seja à vista ou seja via derivativos, se você fez isso através da bolsa, certeza que você vai receber o ativo que você comprou e que você vai pagar por isso, porque isso vai debitar da tua conta. Se você vendeu, você vai entregar o ativo e vai receber a grana, certo? Só que
Existe um outro tipo de operação, que é uma operação que a gente diz que é feita no mercado de balcão, que é quando a gente faz operações fora do ambiente da Bolsa de Valores. O mercado de balcão também é um ambiente regulado. O mercado de balcão também vai apresentar ali as suas características de segurança, de contraparte, mas especialmente o risco de contraparte ele é um pouco maior, porque quem está na outra ponta da operação precisa ter, como a gente diz aí, bala na agulha para honrar o que ele acordou, seja comprando ou vendendo. Ou seja, se eu estou comprando, eu preciso ter bala na agulha para pagar e eu quero receber. Se eu estou vendendo, eu preciso ter o ativo para entregar. Essa é a operação de contraparte. O que a gente tem aqui na tela é que este fundo tinha opções de IDI flexíveis. O que são opções de IDI? É um tipo de derivativos aonde você negocia opções sobre a taxa de juros. Só que como a gente está falando de IDI flexível, a gente está falando de uma operação fora da bolsa. A gente está falando de uma operação no mercado de balcão. E aí este fundo pode ter feito essa operação no mercado de balcão tendo como contraparte um banco, uma corretora, outro fundo de investimento, não tem como a gente saber, tá? E o fato é que essas operações venceram no dia 17 de maio e a contraparte desse fundo não liquidou, como o fundo estava posicionado nisso. A administradora do fundo olhou, opa, eu administradora, olho para isso, já vou marcar isso como PDD, ou seja, o fundo não deve receber isso, a menos que seja renegociado. Tudo que a gente vai ver aqui não tem como a gente saber quem é a contraparte do fundo. Mas vamos lá, ó. Infinity Select era a carteira com o maior número de cotistas da Infinity Asset, que foi descredenciada da Anbima no final do ano passado. Tinha cerca de 5 mil investidores e 290 milhões de patrimônio. Em novembro, chegou a ter mais de 10 mil investidores, número que foi inflado por uma campanha de captação em distribuidores, como Modal e Ativa. Um gestor a par da estratégia comercial diz que rebates generosos fizeram parte das negociações. O que esse trecho da matéria está dizendo para a gente é o seguinte, que o fundo Infinity Asset, que depois se transformou no Vanquish Pipa, é um fundo que tinha ali 5 mil investidores, mas em novembro chegou a ter 10 mil, porque houve uma força muito grande de distribuição por parte do Banco Modal e por parte da Ativa. E segundo o que consta na matéria, esse não é o Thiago fazendo nenhum juízo de valor, isso é o que consta na matéria, a estratégia comercial diz que rebates generosos fizeram parte da negociação. Isso é o que está escrito aqui. O que essa matéria está falando? Olha, a gestora gere o fundo e ela precisa de um distribuidor, nesse caso Modal, e nesse caso Ativa, talvez outros bancos também estivessem distribuído. Esses rebates generosos significa que a comissão para distribuir a cota desse fundo para os investidores foi um pouquinho mais generosa para a galera que está lá na ponta, ou seja, para os assessores de investimentos. Então, se a comissão é mais generosa, o assessor vai se esforçar para vender isso para os seus clientes. Reitero, isso não é um juízo de valor do Thiago, isso é o que está escrito aqui na matéria, tá bom? A Ativa, por meio de nota, respondeu que o comunicado oficial direcionado aos cotistas encontra-se em processo de aprovação interna e será enviado assim que as etapas da aprovação forem concluídas. E aí a Ativa já estava informando. O Modal preferiu não comentar o caso. A RJI, que é a administradora do fundo, marcou desvalorizações entre 40% e 87% nas cotas de outros fundos que a Vanquish assumiu da Infinity Asset no comecinho de abril, tá? Com a atualização do preço nas carteiras, o fundo apresenta um prejuízo de 235 milhões de reais. Veja, o que a gente vai ver a partir de agora, a gente vai se aprofundar nessa história, a gente vai entender o que aconteceu, em qual momento que teve uma mudança aqui nesse fundo, que olhando para trás a gente olha, isso não está me soando bem. E o ponto que eu quero trazer para você aqui é que apesar da gente fazer esse estudo de caso, apesar dele ser um estudo de caso bastante completo, dado onde a gente vai entrar, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, né? Porque, como eu costumo dizer aqui, ser engenheiro de obra concluída é muito fácil. Agora que já aconteceu,
olhar para trás e chegar às conclusões é fácil. Então, meu objetivo não é fazer juízo de valor, mas é olhar aqui algumas coisas que podem chamar a nossa atenção. Eu trouxe aqui nessa tela, do Mais Retorno, uma informação sobre o Vanquish Pipa, que é o próprio fundo que a gente está analisando. Rapidamente, eu quero mostrar uma informação para você que me chamou a atenção. Esse gráfico aqui mostra para a gente o histórico de linha verde, número de cotistas, que sobe bastante, e linha azul, o patrimônio médio que esse fundo tinha por cotista. Então ele sempre foi um fundo de poucos cotistas. Ó, lá em 2019, eu tinha 18 cotistas, ou seja, 18 investidores. Só que o patrimônio médio de cada um desses investidores era de 2,4 milhões de reais. Então ele sempre foi um fundo de poucos investidores. Em 2020, esse fundo começou a enfrentar alguns problemas junto com a Ambima. A gente vai entender daqui a pouco que problemas foram esses. Então, o que a gente percebe é que apesar dele continuar aqui com poucos investidores, ele começou a sofrer resgates, tá? E aqui, ó, ele tem 139 cotistas, ainda poucos, né? Mas, ó, começa a cair o patrimônio médio de cada um deles. Até que em 2021 começa a crescer, em 2022, olha só, a linha verde como sobe. Ele chegou a ter 10 mil cotistas com patrimônio médio de 64 mil cada um. O que eu estou demonstrando para você? Esse mesmo fundo, num passado não muito distante, ele era um fundo voltado mais para investidores com maior poder aquisitivo, né? A gente tinha lá, sei lá, 25 cotistas com patrimônio de 2 milhões e 300 cada um, na média. De 2022 para cá, ele passou a ser um fundo de varejo. Por quê? Ele passou a ter quase 10 mil cotistas, com 50, 60... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó, com 64 mil de patrimônio médio. Então teve uma mudança no perfil do público investidor. Isso corrobora, portanto, com o que está escrito aqui. Em novembro ele chegou a ter 10 mil investidores, número que foi inflado por uma campanha de captação, tá? Então aqui ele mostra o quanto que ele caiu, tá? Agora eu quero contar um pouco dessa história. A gente vai mergulhar na Infinity Asset, tá? Que é a gestora antiga desse fundo. Depois a gente vai entender em qual momento que esse fundo virou Vanquish e o que de fato está acontecendo. Antes, eu preciso até fazer uma menção aqui, porque ontem eu estava aqui no escritório trabalhando e o rapaz que trabalha no nosso time aqui, nosso gestor de dados, falou para mim, Thiago, tem um estudo de caso para você fazer. Eu falei, o que foi, Nicholas? Aí ele disse o seguinte, ó, o meu cunhado, ele é cotista de um fundo e aconteceu isso. O que tá pegando? E aí a gente conversou, então, um salve aí para o cunhado do Nicholas. Espero que você consiga recuperar o seu patrimônio dentro desse fundo, seja no fundo ou de uma outra forma, caso ele esteja vendo, tá bom? Vamos lá, Infinity Asset, vamos contar essa história aqui, que era a gestora antiga. Já deixei até separado, vou fechar aqui algumas coisas. Eu estou no site da própria Ambima. A Ambima é a Associação de Autorregulação do Mercado. E se você estuda para uma das certificações, uma das coisas que você aprende é sobre o Código de Administração de Recursos de Terceiros da Ambima. Inclusive tem lá as suas penalidades. Se a gente desce aqui, ó, tem ofícios enviados, mais para frente, ó, orientações e penalidades. Que lá, quando a gente está estudando certificação, a gente vê que a advertência é pública, então tá tudo aqui. Vou clicar aqui em ver documentos e a gente vai rolar, ó, todas as orientações e penalidades que teve e tem aqui, ó, julgamento Infinity Asset Administração de Recursos. Vou clicar aqui, a gente vai abrir esse documento. Essa Infinity é a gestora antiga desse fundo. E ó, é um caso de 2020, tá? Infinity Asset, na qualidade de gestora, foi penalizada por conta dos seguintes descumprimentos à autorregulação. E aí, ó, realização de investimentos em violação aos limites previstos no regulamento. O fundo de investimento, ele precisa ter dentro do seu regulamento o limite de concentração de cada um dos ativos, o limite por emissor. Tudo isso que eu estou te falando é assunto comum para quem estuda para certificação, tá? Falhas no processo de acompanhamento dos riscos de crédito, tá? Isso lá em 2020. Qual foi a conclusão da Ambima sobre este caso? Ó, julgamento, decisão da Ambima. O Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros decidiu
unanimamente como penalidade o desligamento do quadro associativo da Anbima, conforme o artigo 79, inciso 4 do Código de Administração de Recursos de Terceiros. Então, lá em 2020, a Anbima decidiu dissociar essa asset da própria Anbima. Acontece que essa haste entrou com recurso e etc e tal, e essa história não havia terminado, mas aí quando foi no dia 12, no mesmo dia, a Anbima solta uma nota de esclarecimento, tá? E ó, ela diz o seguinte, ó, em atendimento a uma nova determinação judicial, passa a valer a decisão da Anbima do desligamento do quadro associativo. Então olha só, o que ela está dizendo é, teve ali, a empresa recorreu e tal, tinha liminar, mas agora, inclusive com autorização judicial, está valendo isso, portanto, a Infinity Asset saiu da Anbima. E aqui a gente tem o que a gente fala de uma gestora que não faz parte da associação, e isso não é nada bom. Mas percebe que essa informação, esse processo, apesar de ser antigo, apesar de ser de 2020, ele só foi confirmado mesmo em dezembro de 2022. E se a gente volta, foi antes disso que o mercado começou a trazer muitos cotistas. Só que quando a Anbima confirma essa exclusão da Infinity, olha o que acontece aqui, ó, nessa linha verde, com os números de cotistas. Começou a ter resgate, ó, começou a ter resgate. Ou seja, os cotistas, dado essa notícia, quiseram resgatar o seu dinheiro do fundo. Tudo bem? Então aqui, ó, eu já deixei separado para a gente entender essa parada. E aqui nós temos, estou aqui no site da Vanquish, perdão, da Infinity, que tem toda consulta formal, troca de gestão, a gente vai mergulhar sobre esse assunto aqui, tá? Só que aí eu já separei essa parte aqui, ó, que já deixei no jeito. Próprio site, deixa eu diminuir este aqui, ó, próprio site da Infinity tem aqui algumas informações que eu quero trocar com você. Então tem aqui, ó, cédula de voto e anexo tem cédula de voto, proposta de gestão recebida e proposta de plano de ação da atual gestora. Qual que era o contexto? Quando esse documento chegou, esse documento aqui, ó, que é o edital de convocação, o fundo estava fechado para resgate. Por que o fundo estava fechado para resgate? Porque teve uma onda de resgate muito grande, o gestor, junto do administrador, falou, peraí, vamos organizar a casa aqui, vamos fechar. Só que se o fundo fica fechado por mais de 5 dias, precisa convocar a assembleia. E a assembleia vai deliberar sobre algumas coisas. Ela vai deliberar sobre substituição substituição do administrador ou do gestor. Reitero, tudo isso aqui é assunto que a gente estuda para certificações. Só que o que acontece? Este fundo, ele recebeu uma proposta comercial de uma outra asset. Então, ó, o Infinity Select recebeu uma proposta comercial de uma outra gestora essa chamada LED Capital, que é uma gestora independente também, tá? Olha só, ela se apresenta aqui e um pouco mais para baixo, ela traz essa informação e isso me chamou a atenção. Com a carteira do fundo disponibilizado pela administradora da CVM, temos informação de que cerca de 80% da mesma é composta por uma operação de box. Essa operação de box é uma operação de derivativo. Por que isso me chama atenção? Porque a gente está falando de um fundo de renda fixa, que até este momento aqui era um fundo com liquidez diária. Como é que um fundo que se propõe ser liquidez diária, desculpa os gestores, eu não quero julgar a capacidade de ninguém, mas como é que um fundo que se propõe a fazer liquidez diária tem 80% em operação de box? Não me parece razoável isso, mas tudo bem. Só que olha só, a gestora que mandou a proposta continua. Ao entrarmos em contato com o atual gestor, que era a Infinity, o mesmo recusou-se a dar maiores informações sobre a mesma. Assim sendo, nosso objetivo ao assumir o fundo, dadas todas as informações que temos atualmente, é direcionar o fundo a uma política de liquidez menos concentrada e gerar valor a longo prazo, de acordo com os objetivos do fundo. Essa é a proposta de uma gestora chamada Asset. Só que olha só, nessa tela aqui a gente tem, acesse aqui a proposta de gestão recebida, que é essa que a gente leu, e acesse aqui o plano de ação da atual gestora.
Olha só, a gestora Infinity mandou um plano de ação para reverter isso, que está aqui, ó. A Infinity, em 23 de fevereiro, mandou aqui um plano de ação para reabrir o fundo. Ó. O fundo deverá ser reaberto para resgate em 3 de março de 2023, desde que aprovada a alteração no regulamento do fundo, conforme detalhado abaixo. E aí, o ponto que mais me chama a atenção é que a Infinity Asset propõe o seguinte nesse documento aqui. A partir de 3 de março de 2023, portanto há pouco tempo, poderão solicitar pedidos de resgate de cotas do fundo com um novo prazo de cotização, que será de D mais 75 dias corridos, com o pagamento em D mais 1. Então, o que a gestora anterior estava dizendo? Olha, eu, gestora, proponho que a gente reabra o fundo, mas que o prazo de resgate passe a ser de 76 dias corridos aqui, né? 75 de cotização mais um dia útil aqui para pagamento. É razoável que um fundo tenha um prazo maior quando o fundo se propõe a isso para que o gestor não precise vender os ativos aí a toque de caixa e ter algum problema. Então, acompanha o meu raciocínio aqui, ó. Nós temos a proposta de uma gestora, que é a LED, tá? E a proposta da Infinity. Agora, o que a Assembleia decidiu? Então tá aqui, ó. A Assembleia Geral de Cotistas, que foi realizada no dia 28 de fevereiro, para votar sobre esses assuntos. Coloquei aqui, ó. O item 1 é substituição do gestor para a empresa LED Capital, ou seja, seguindo essa proposta aqui da LED Capital. A Assembleia, cotistas, percentual, mas o fato é, assim, o item 1 da pauta foi reprovado pela Assembleia, ou seja, a Assembleia, em fevereiro, não autorizou trocar a Infinity pela LED. Beleza. Só que aí, ó, no que tange ao item 2, reabertura do fundo, conforme proposto no plano encaminhado pela gestora, que é aquele que eu falei de mudar o prazo, tá? Olha o que está escrito assim, assim, fica aprovada a abertura do fundo no dia 3 de março de 2023, de acordo com o plano de ação proposto pelo gestor, com a consequente alteração no regulamento da mesma data. Então, olha só, a Assembleia aprovou o plano de ação da atual gestora. E o plano de ação da atual gestora previa, inclusive, mudar o prazo de resgate. E aí, eu vou vir aqui agora no regulamento e a gente vai dar uma passada aqui, ó. Nós temos o regulamento do Infinity Select, vigência de 11 de fevereiro de 2022. Nós temos o regulamento do mesmo fundo, que ainda chamava Infinity Select, vigência em 3 de 3 de 2023. Tá? A gente está falando do mesmo fundo. Tá? Regulamento anterior. Eu destaquei algumas coisas aqui para você ver comigo. Ó, prazo de conversão de resgate, D0. O que significa? Pediu meu resgate, converte hoje mesmo, e aí eu tenho um dia para receber, ó, cotiza para aplicação, cálculo de cota, resgate mínimo R$100, ó, resgate D0. Caso o resgate superior a 25% do patrimônio, ele poderá fazer em até 5 dias. Então, de um modo geral, esse fundo funcionava assim. Eu sou um fundo de investimento, eu sou um cliente, quero resgatar, peço resgate hoje mesmo eu recebo o dinheiro. É assim que ele funcionava, tá? Só que aí, antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o objetivo do fundo. O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, rentabilidade sobre o principal investido, buscando superar a variação do CDI. Ou seja, ele é um fundo ativo de renda fixa. Olha o que diz o item 6.3. O fundo pode participar de operações no mercado de derivativos e de liquidação futura, que poderá se dar tanto para hedge, como arbitragem e apostas direcionais. Então, isso vai ao encontro do que disse a proposta de gestão anterior. Proposta de gestão diz o seguinte, olha, esse fundo tem 80% aí em box, estava dentro do regulamento, tá? O limite máximo de exposição do fundo nos mercados de que trata o caput é de até uma vez o seu patrimônio líquido, ou seja, um fundo de renda fixa com liquidez diária pode colocar até 100% do seu patrimônio em operações de derivativos, segundo o regulamento.
esse fundo, se a gente olhar, o histórico de rentabilidade dele é bem alto. Olha só, aqui nessa tela você vê o histórico de rentabilidade dele, sempre rendendo acima do CDI, tá? Deixa eu colocar nesse aqui, porque esse aqui tem atual aqui, ó. Sempre rendendo acima do CDI. Deixa eu falar uma coisa que é bastante importante para você. Quando a gente está falando de investimento, a gente tem algumas premissas. Se a minha premissa é segurança, se a minha premissa é liquidez, desconfie de um fundo de um produto que te ofereça liquidez, que te ofereça baixo risco e que te ofereça alta rentabilidade. Esse fundo, existem fundos que vão render bem mais do que o CDI? Sim, mas normalmente são fundos com liquidez menor, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui na nossa análise aqui. A aprovação, esse aqui era o regulamento do fundo. As operações do fundo e mercados derivativos poderão ser realizados tanto naqueles administrados por bolsas de valores, tá? Quanto no mercado de balcão, com ou sem garantia. Nesses últimos, desde que registrado em sistemas de registro de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central. Essa é uma operação que está registrada, tá? Toda operação no mercado de balcão também é registrada. É registrado no sistema antigo da CETIP, que hoje está sob gestão da B3 também, tá? Esse aqui é o regulamento de março de 2023, que não muda nada no fundo. Muda apenas isso aqui que eu deixei destacado. Olha só. Prazo de conversão de resgate, D mais 75, conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotista, realizada em 28 de fevereiro de 2023. Então o fundo ficou fechado porque a empresa saiu da Anbima, porque ela descumpriu algumas regras, teve uma onda de resgates, e aí, para reabrir, foi reaberto na condição de ter uma descotização em 75 dias corridos. E aí, qualquer investidor que hoje peça o resgate desse fundo, só vai conseguir resgatar esse dinheiro daqui a 76 dias. E eu não sei se todos os investidores desse fundo sabiam dessa informação, tá? E, reitero, né, o processo de distribuição precisa informar também os seus investidores, né? Na verdade, a responsabilidade por informar é do administrador, mas isso precisa chegar nos investidores. E eu trouxe um outro regulamento aqui, que é o regulamento mais recente. Veja, o regulamento de março, o fundo tem o seguinte nome, Infinity Select, olha o CNPJ, 27389. O de abril, um mês depois, o fundo tem o seguinte nome, Vanquish Pipa 27389, é o mesmo CNPJ. Que nesta operação, a Vanquish assumiu esse fundo em abril de 2026. E agora, meu amigo, agora, minha amiga, a Vanquish está com pepino nas mãos aí para resolver junto dos seus cotistas. Quando a gente vem aqui no site da Vanquish, ela tem aqui, ó, fatos relevantes com carta aos cotistas, dia 22, dia 19, dia 18. Vamos colocar aqui, ó, fatos relevantes dia 22. O que é esse fato relevante aqui? É do Vanquish? Não, esse aqui é do Vanquish Coral, do Vanquish Forte Alequação, mas na prática o problema é exatamente o mesmo. Fatos relevantes, carta aos cotistas dia 19. Vanquish Pipa, olha só. Aplicação de 100% em PDD dos ativos IDI flexíveis não liquidados. Dessa forma, o fundo sofreu uma queda de 84%. Reforçamos que a Vanquish Asset está em tratativas de forma a negociar com a contraparte das referidas operações não liquidadas em seu vencimento, a fim de elaborar um plano de pagamento a ser apresentado ao administrador, que será matéria deliberada em assembleia aos cotistas. Uma vez concluída a referida negociação, o administrador poderá reavaliar o assunto e reverter a PDD. O fato aqui é o seguinte, esse fundo de investimento, reitero, especificamente o PIPA, ele era um fundo de renda fixa que oferecia para os seus investidores rentabilidade superior ao CDI, mas ele tinha uma exposição muito grande em derivativos. E aí, feito operações de derivativos no mercado de balcão, a contraparte não honrou, o fundo desvalorizou 85%. Eu não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor dos profissionais envolvidos nisso, que fique claro, mas o fato é que a turma da Vanquish agora tem um pipinaço nas mãos que foi gerado pela gestora anterior, que é a Infinity Asset. E aí, claro, pessoas erram, profissionais erram, então repito que eu não quero gerar nenhum juízo de valor. Mas agora, o fato é que
para que os investidores consigam resgatar o seu dinheiro sem prejuízo, essa negociação com as contrapartes vai precisar ser renegociada e, de certa forma, isso pode trazer um fluxo de pagamento diferente do previsto e o fundo ficar fechado para resgate por mais um tempo e aí fecha para resgate para aplicação para resolver isso. Portanto, se você é cotista desse fundo, uma das possibilidades é que você não consiga resgatar o seu dinheiro no médio prazo, caso seja feito um novo fluxo de pagamento dessas operações. Uma outra possibilidade é o fundo permanece aberto para resgate, você pede o resgate, recebe daqui 76 dias e sabe-se lá quanto você vai receber. E a terceira possibilidade, que é mais improvável, é esse fundo se valorizar com a posição dos seus ativos para chegar no valor anterior, só que aí nesse caso ele precisaria valorizar 566%, que não me parece tão realizável assim no curto e no médio prazo. Eu espero que esse caso sirva para a gente de ensinamento sobre o mercado, sobre as nuances que os fundos de investimentos podem ter. E eu gostaria de deixar aqui como, se é que eu posso me colocar numa condição de alguém que dá ensinamento, mas como reflexão para você que trabalha no mercado financeiro, ou para você que é investidor, e no final da história todos nós somos, né, potenciais investidores. Sempre que a gente está falando de investimento, a principal premissa que você precisa observar é segurança. Você só vai se expor a produtos de investimentos que eventualmente te ofereçam uma rentabilidade maior do que a taxa de juros, com um pequeno percentual do seu patrimônio, sempre mantendo o seu colchão de segurança ali, porque no final da história a gente investe para ter tranquilidade, né? Bom, é isso. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse estudo de caso. Tem mais coisas, ele é mais complexo do que isso, mas tem nuances importantes que estão sempre muito relacionadas com o que a gente estuda aqui quando a gente está estudando para certificação, né? Quando a gente está estudando para certificação, a gente estuda fundo, regulamento, assembleia, código da Anbima, limites de alocação, tudo isso no mesmo balaio aqui na prática para você. Espero que você tenha gostado, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!